Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então, chegamos a uma situação onde algum tipo de relação, situação, terminou de uma maneira onde está difícil de aceitar. Está difícil de entender, está difícil de concordar, está difícil de deixar que aquilo deixe de ser. Existe um apego sobre se fez as coisas da maneira certa, se devia estar fazendo de uma outra forma. Existe muita dúvida, existe muito questionamento interno, existe muita insegurança às vezes. Existe basicamente uma sensação, que não é descrita pessoalmente dessa forma, mas dentro de um olhar mais do Ayurveda, do Yoga, prana está se perdendo pelos ralos. Okay? São muitos pensamentos que não vão para lugar nenhum, são muitas emoções que ficam girando em círculo e deixando você meio zonzo e tal. E aí você fica assim, tá, mas o que eu faço? Né? Então, um dos aspectos que a gente pode fazer é essa ferramenta do Nadi Shodhana. E aí, na inspiração ter um mantra, na expiração ter outro, que isso faz com que os canais de circulação, os principais canais de circulação do prana, possam ser desengarrafados. A gente manda uns batedores lá pra galera ir limpando os canais, ok? Mas isso é muito de acordo com cada uma das situações que a gente já conversou aqui. Agora a gente vai falar sobre uma prática de japa. Japa é quando a gente pega uns negocinhos desses e fica repetindo isso de uma forma muito consistente. No caso aqui são 108 vezes, por uma razão assim que está muito relacionada à cultura védica. Mas independente se a gente vai fazer isso 108 vezes ou não, a gente vai fazer isso para fazer com que coisas que estão no nosso mundo físico possam, em algum grau, ter uma dissolução da nossa relação daquilo, o quanto a gente está sofrendo com aquilo, certo? Porque assim, a dor a gente pode sentir numa boa. Agora o sofrimento é uma relação emocional com a dor, certo? Então é nisso que o mantra vai atuar, com a nossa sensação de sofrer, nossa sensação de miséria, não exatamente da tristeza. A tristeza pode ficar. Você pode estar triste, mas estar de boa com a tua tristeza. A nossa cultura acabou associando a ideia de que assim, quando você está triste, necessariamente você está mal. Isso não é uma verdade. Isso é uma verdade só quando você se identifica com aquela tristeza. Aí aquilo dali se aprofunda e você vai ficando cada vez mais perdido naquele processo. Mas a tristeza é tão natural quanto a alegria. Não existe nenhum aspecto melhor, e essa é uma frase meio forte, não existe nenhum aspecto melhor da tristeza em relação à alegria. São processos emocionais que estão passando, ok? Então, isso que a gente vai fazer agora é principalmente para fazer com que essa sensação de dor, de sofrimento em relação a uma tristeza emocional que está ali, possa ser... o prana volte a circular. Sabe quando você dá aquela expressão? Passou. Isso pra gente significa prana de novo circulando pelos canais, ok? Então primeiro a gente vai fazer o Nadi Shodhana com um mantra específico, que a gente já falou alguns. E depois você vai, ainda de olho fechado, fazer essa prática, que aí eventualmente se for 108 vezes está de bom tamanho, mas também não vamos, num primeiro momento, forçar a barra dessa forma, tá? E ele vai ser basicamente assim: Om Hrim Hansa Soham Swaha. 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 Om Hrim Hansa Soham
Swaha. Om Hrim Hamsa Soham Swaha. Om Hrim Hamsa Soham Swaha. Isso eu fiz 9 vezes, tá? E sempre que a gente faz verbalizado assim, atua muito na nossa forma como a gente está vivendo as coisas no nosso dia a dia. Ai, tudo que eu vejo me lembra dessa pessoa. Ai, tudo que eu faço acontece isso. Ai, eu não consigo ir naquele lugar porque está relacionado ao mundo físico, ok? Se é uma questão assim de você conseguir conversar com a pessoa, uma coisa mais relacional, em vez de você fazer entoado em alta voz, como eu fiz, você faz... Que isso faz com que é uma densidade mais sutil que está relacionada às coisas entre as pessoas, tá? Se isso é uma coisa muito relacionada à tua mente, que você fica com aquele pensamento te maltratando, não sei o que e tal, a pessoa já nem existe mais e você não consegue fazer com que aquele pensamento deixe de estar ali, você faz isso mentalizado. Tá? Então, cada nível que a gente faz atua prioritariamente em um aspecto da nossa mente, ok? Falado num nível mais físico, sussurrado num nível mais relacional, mentalizado num nível mais de pensamento, ok? Por que a gente está fazendo esse mantra especificamente? Bom, o Om, ele tem a propriedade de fazer com que a tua mente esteja permeável, que a tua mente esteja receptiva ao que está sendo feito, ok? Você abre a porta, o Om é assim, tá, podemos... Você sabe quando você chega em casa e vira a chave? Você chega em casa, não é? O Om é isso, virar a chave para você poder entrar em casa, ok? O Hrim é como se você estivesse acendendo as luzes, tá? O Hrim, ele é uma principal, ou um dos principais bija mantras para aumentar tejas, para aumentar a clareza. Então você abre a porta de casa e você liga a luz, tá? Para ver o que está ali. Aí quando você liga a luz, você fala assim, nossa, tem uma bagunça aqui, imensa. O que presta aqui e o que não presta aqui? Aí é o Hansa. O Hansa também significa cisne, e o cisne expressa a capacidade de distinguir o joio do trigo, que a gente chama de tirar o leite da água. É a capacidade de fazer com que aquilo que presta fique e aquilo que não presta seja separado, ok? Então a gente está fazendo assim, primeiro você abre a porta de casa, depois você acende a luz, e aí você começa a separar tudo aquilo que, sabe, chegou numa casa que está tudo bagunçado. Tá? Se antes de começar a arrumar, você começa a saber o que tem que sair e o que não tem que sair. Isso é básico para você depois conseguir arrumar o que tem que ficar ali, certo? Então, primeiro chegou on. Segundo, acendeu a luz, aumentou a clareza, rim. Porque também não adianta você separar as coisas sem estar com uma clareza, senão você vai jogar as coisas que são importantes fora e tal. Aí você claramente, assim, com o teu discernimento, com o tejas ativo, você separa o joio do trigo. Que nem o cisne separa o que a gente chama o leite da água. E aí, Om, Rim, Ham, Sasoham, Swaha. O Soham, ele envolve muito a perspectiva assim, no fundo, só existe um único sentimento divino. Só existe uma única, um único princípio de consciência. Ele é tudo que acontece. Ele é tudo que é. Ele é a única coisa que é exatamente assim, permanente. Certo? Então o que aconteceu? Você chega em casa, abre a porta, acende a luz, separa as coisas e se pergunta, mas o que é fundamentalmente importante para a minha vida? Quem sou eu? E aí isso permite que você tire um monte de coisa que você achava que era importante para você, mas que você fala assim, não, mas isso também já não tem mais importância, isso é de um relacionamento que veio há 5 anos atrás, deixa isso ir. Sabe, eu estou vivo aqui, isso é o que me basta. Então isso gera uma capacidade de você estar com a mão um pouco mais aberta, você está mais centrado, tá? Então esse Soham traz muito esse centramento. Eu sou. Tudo que precisa vem de dentro de mim, vem da minha espiritualidade.
O mundo físico ele é importante para sustentar esse processo de espiritualização, mas ele não é o fundamental em si, ok? Então ele abre um pouco mais a mão das coisas que você tinha separado na casa e que você fala assim, tá, agora realmente eu dei uma reduzida, dei uma enxugada. Swaha. Swaha é assim, ao mesmo tempo eu ofereço, eu entendo que isso tudo é divino, eu entendo que isso tudo é sempre no meu bem. Então se você vai estar doando aquilo dali, aquilo é para o bem do mundo. Se você vai estar abrindo mão daquilo dali, aquilo é porque é importante você poder continuar a sua vida. Esse Swaha é a confiança de que o universo está fazendo aquele movimento para a sua evolução. Por mais que você tenha chegado numa casa que esteja nojenta, não sei o que e tal, Swaha, eu entendo que isso é para o meu próprio bem. Eu entendo que isso só pode ser para o meu próprio bem, porque eu entendo que no universo só existe um princípio de consciência e ele é divino, ok? Então, Om Rim Ham Sasoham Swaha. Isso vai alterando o estado da nossa mente que estava muito fechada num circuito só, vai fechando, vai de alguma maneira abrindo a porta do que precisava abrir, fechando a porta do que precisava fechar e fazendo com que a casa, de alguma maneira, nossa casa mental, vá se reestruturando em termos de conexões que estão abertas e que estão fechadas, certo? A gente chama um perito para ficar mexendo num monte de circuito para que aquele fluxo volte a funcionar de uma maneira harmoniosa, tá? Por que seria bom você fazer isso de uma maneira mais longa num primeiro momento? Porque mantra ele atua como se fosse exatamente assim um selo colando em cima de outro selo, que ao longo do tempo você começa a fazer uma estrutura tridimensional a partir de um bando de etapa bidimensional que você vai colocando. Então é como se assim, você põe uma peça de Lego, põe outra peça de Lego, põe outra peça de Lego, põe outra peça de Lego. Depois de um tempo aquilo vira um castelo, certo? A repetição, ou seja, a quantidade de peças de Lego que você botou fez uma diferença? Fez. Significa que você não poderia brincar com 9 peças de Lego em vez de 108? Poderia. Mas é que 108 é um número que normalmente vem no pacote da embalagem lá do fabricante, porque é um número que as pessoas aprenderam que funciona bem, ok? Precisa sempre ser feito 108? Não, mas entenda o porquê disso. Porque a ideia é a seguinte, tem algumas coisas que você só funciona quando você liga um determinado número de estruturas, certo? Então, 54 vai fazer um efeito, 27 vai fazer um efeito, 18 vai fazer um efeito, 9 vai fazer um efeito, 81 vai fazer um efeito, 108 é quando você fez o programa, sabe, você montou o autorama todinho, e aí o bichinho tá... Senão você pode brincar também, mas sempre que possível, e sempre que você estiver fazendo isso com um clima saudável, sabe, pega um sábado de tarde, senta na frente do mar e fica lá. Om Rim Ham Sasoham Swaha. Não vai demorar mais do que 10, 15 minutos. Talvez um pouco mais. Mas 20 minutos deve dar por ali, sabe? E, cara, 20 minutos na tua vida, sacou? Tipo, quanto tempo a gente passa fazendo coisas muito mais desperdiçadas com isso? Pra se liberar dessa história de contar isso daqui, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, certo? Aí 18 vezes 9, certo? Então, quando você fez assim, esses 18 aqui, você na tua outra mão põe 1. Aí você põe na tua outra mão, depois 2, 3. Isso é uma forma de você ficar lá, contando nos dedos assim, 18, pá, 1 na outra mão. Aí fez 5 na outra mão, fecha de novo, aí, tá? Então, dessa forma, você consegue fazer essa conta. Se eventualmente você tiver um cordão desse tipo assim, você faz sobre o dedo aqui e vai puxando. Cada vez que você fizer uma conta, você puxa para você. Ok? Mas isso é pra galera que usa mais japa. Então, entendido? Om Rim Ham Sasoham Swaha. Menos maluco agora. Viu que diferença 15 minutos de vídeo faz na vida de uma pessoa? Muito bem, vamos lá. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!